Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já te convidando a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e cara, se inscreve no canal, velho, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, todos os dias temos conteúdo e não dá pra você perder nada, por isso que é muito importante mesmo a sua inscrição. Galera, estamos aqui quinta-feira maravilhosa, dia 7 de abril, vamos aqui passar por mais uma rodada de análise e palpites dos jogos da NBA, né, cara? Última semana de temporada regular, logo o play-in já começa, aí vem playoff, aí o bagulho vai ficar louco. Então vamos aproveitar para apostar nessas últimas rodadas da temporada regular. Galera, mas antes da gente começar, deixa eu só lembrar vocês da parceria aqui do canal com o NBA League Pass, cara. O League Pass, se você não sabe, é a principal plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá você vai conseguir assistir todos os jogos da NBA ao vivo e com a melhor qualidade. E se cadastrando no League Pass hoje e usando o link que tá aqui na descrição, você consegue 7 dias gratuitos, tá? Para testar totalmente a plataforma e ainda vai conseguir um desconto especial na hora de assinar o plano mensal ou anual, cara. Então não perde essa oportunidade, se cadastre hoje no League Pass pelo link na descrição e tenha 7 dias grátis e tenha esse desconto especial. Fechou? Aproveita essa oportunidade, porque não é em todo lugar que você vai encontrar. Fechou? Bom, galera, vamos passar pela rodada de ontem. Tivemos algumas linhas bem boas batendo ontem, cara. Então vamos passar por elas. Começando aqui com a vitória do Dallas contra o Pistons, né, cara? O Dallas venceu 131-113, acreditava na vitória do Dallas. Então aqui já foi uma boa. O placar foi bem acima de 221 pontos. Então quem jogou nessa linha conseguiu um bom resultado. E ontem eu indiquei pontos e assistências do Luka Doncic, cara. Assistências bateu, só que pontos o Luka ficou a uma cesta de empatar sua linha e, né, a 3 pontos de romper, cara. Então, foi por pouco, mas pontos do Doncic não bateu, mas as assistências foram bem. Quem jogou em assistências do Doncic conseguiu um bom resultado, tá? Partindo aqui para Knicks contra Nets, né, cara? O Nets venceu 110-98, acreditava também na vitória do Brooklyn. O handicap não foi o que eu esperava, né? Acreditava que seria um jogo um pouquinho mais apertado, mas como deu a vitória do Nets, ainda foi bom. E o placar abaixo de 228 pontos, cara. Então foi uma outra linha bem boa nesse jogo, eu não joguei no individual. Hawks e Wizards. Hawks venceu 118-103, acreditado na vitória de Atlanta. Jogava em casa, um time melhor, enfrentando o Wizards que não disputava mais nada. Então, Hawks correspondeu às expectativas e conseguiu vencer. Placar abaixo de 232 pontos, foi uma ótima aqui também. E nosso querido Trae Young rompeu sua linha de pontuação, né? Ontem ele chegou a 30 pontos, rompendo a sua média na temporada. E eu acreditava nessa linha. Então, ótima linha que bateu. Bulls e Celtics. Celtics passou por cima de Chicago, 117-94, né? Grande vitória do Celtics. E eu acreditava na vitória do Boston. Foi uma boa aqui. Jazz contra Thunder, ótimo jogo, né, cara? Para quem seguiu as dicas ontem, conseguiu um bom resultado, porque o Jazz venceu, como eu indiquei, e o placar foi bem acima de 220 pontos. Então, quem seguiu as linhas que eu indiquei, conseguiu um bom resultado. E o único vencedor que eu acabei errando ontem foi o Clippers contra o Suns, né, cara? Acreditava que o Suns venceria a equipe do Clippers, não venceu. O Paul George, Norman Powell tiveram um bom jogo, né? O Suns não jogou com o seu time inteiro, né, cara? Se a gente for ver, ó, Chris Paul não jogou, né? Você não teve Devin Booker, você não teve DeAndre Ayton, né? O único titular absoluto mesmo que jogou ontem foi o Michael Bridges, né, cara? Teve um jogo ok, mas nada tão absurdo. Então, acabou que eu dei loss aqui. A linha de pontuação também não foi a que eu esperava, então não foi um grande jogo. Mas, de qualquer forma, tivemos ótimas linhas batendo, cara. Ótimas linhas batendo. Para quem seguiu as dicas ontem, conseguiu ter um lucro bem bacana. Comenta aqui como foi sua rodada de ontem, que eu quero saber. Já abrindo aqui os jogos de hoje, né? A gente tem 3, 6, 7 jogos hoje para analisar. Não são muitos, mas são jogos bem interessantes, com oportunidades bem boas que eu quero passar aqui. Galera, mas antes, deixa eu só lembrar vocês da parceria do canal com a BetWinner, cara. A BetWinner, se você não sabe, é uma das maiores casas de apostas da América Latina e lá você consegue apostar nos principais campeonatos esportivos do mundo, incluindo a NBA. E se você se cadastrar na BetWinner hoje, usando o link, tá aqui no primeiro comentário fixado, e o cupom SWISH100, você consegue 100% de bônus no seu primeiro depósito, cara. Então não perde essa oportunidade, se cadastre hoje na BetWinner
e tem esse desconto simplesmente maravilhoso. Fechou? Fica aí a recomendação. Bom, vamos analisar os jogos de hoje? Vamos começar aqui com o Hornets contra a Magic, né, cara? Jogo interessante, né? 10º colocado o Hornets enfrentando o 15º Orlando Magic, o Hornets buscando se consolidar aí no play-in. Hornets vem de 2 derrotas, né? Magic vem de vitória, né? Jogo complicado aqui. A gente for pegar os desfalques, a gente tem o Hornets provavelmente poupando o Gordon Hayward hoje, né? Já o Magic, né, cara? Com o Anthony não joga, Eddie Harris é dúvida, Wendell Carter, Isaac, Bobo, Franz Wagner, todos esses caras não vão para o jogo. Cara, é um cenário interessante para uma vitória do Hornets, né? Essa é a grande realidade. Cenário interessante para a vitória de Charlotte. Acredito também num placar não tão alto, tá? Se a gente for pegar aqui os últimos 10 jogos das duas equipes, os placares ficaram na linha de 217 pontos, então não acho que é um jogo para mais de 229, por isso que eu vou na linha abaixo de 229,5. E uma boa dica para o individual é pontos do LaMelo Ball, cara. O LaMelo tem jogado muito bem os últimos jogos e acredito que ele consiga ter uma pontuação acima da sua média no jogo de hoje. A média do LaMelo é de 19,9 pontos. Se ele meter 20 pontos, ele já rompe a sua média, então pode ser uma boa para o jogo de hoje, tá bom? Partindo aqui para Bucks contra Celtics, né, cara? Bucks joga em casa, Milwaukee vem de 3 vitórias seguidas. O Celtics, perdão, vem de 3 vitórias seguidas e o Bucks vem de 1 vitória seguida. Pelo lado do Celtics, a gente tem o Robbie Williams que não joga, Stauskas é dúvida. Pelo lado do Bucks, a gente tem Giannis e Grayson Allen listados como dúvidas. Acredito que o Giannis deva jogar, tá? Cara, é um jogo bem interessante, né? Se a gente for pegar aqui os últimos jogos entre as equipes, né? Em dezembro a gente teve o Bucks ganhando, mas o Celtics também chegou a vencer. Em novembro o Celtics venceu. Então tem sido um confronto muito bom, bem equilibrado, né? Tá sendo bem legal ver esse Bucks contra esse Celtics. Mas eu acho que o fator casa vai fazer diferença hoje e eu vou jogar na vitória do Bucks, tá, cara? Acho que o Bucks ainda tem um time melhor do que o Celtics, apesar do Celtics ter montado, né, uma equipe bem forte, bem boa. Eu ainda vejo o Bucks um degrau um pouquinho acima e jogando em casa, para mim faz muita diferença. Por isso que eu acredito aqui na vitória de Milwaukee. E eu vou num placar, velho, acima de 228,5 pontos. Cara. Acho que essa linha de 228,5 é uma ótima linha, dá para ser muito bem explorada. Por isso que eu vou nessa linha de pontuação e vou na vitória de Milwaukee. Partindo para Raptors contra Sixers, cara, acredito que seja o jogo mais equilibrado dessa rodada. É o 4º contra o 5º, né, cara? Sixers vindo de 3 vitórias seguidas, pegando o Raptors, que vem de 1 vitória, 46-33 na temporada, pegando o Sixers 49-30, cara. Jogo bem bom, se a gente for pegar aqui os desfalques. A gente tem de desfalque importante mesmo o Anunoby, né, do Raptors listado como dúvida, enquanto o Sixers joga sem o Matisse Thybulle, que, cara, vai fazer uma falta muito grande defensivamente. Mas mesmo jogando fora de casa, eu acredito muito no garrafão do Sixers com o Embiid, cara. Acho que isso vai ser um diferencial muito grande. É uma das fraquezas, tá, do Raptors. A defesa de garrafão é uma das poucas fraquezas que esse Raptors tem tão claramente assim. Então, acho que o Sixers vai conseguir explorar muito bem o garrafão do Toronto. Placar para mim, cara, é abaixo de 218,5. Os últimos confrontos entre das duas equipes, a gente tem o Raptors com linha de 218 nos últimos 10 e o Sixers com 225, mas se a gente for pegar os últimos 10 jogos entre Raptors e Sixers, a linha de 209, cara. E os jogos, né, os últimos jogos, por exemplo, de março, foi um jogo de 93-88, né, cara? Então, um placar muito baixo. Sinceramente, eu acho que é um jogo muito pegado que eu não vejo sendo um placar tão alto, não. Por isso que eu vou numa linha abaixo de 218,5. E no individual, cara, eu recomendo apostar na dupla, né, do Sixers. Primeiro, pontos do Embiid, como eu disse, o garrafão do Raptors não é um garrafão defensivamente tão forte assim. Por isso que eu acho que o Embiid tende a ter um jogo de uma pontuação bem elevada, ainda mais nessa reta final, onde ele quer garantir o prêmio de MVP. Irmão, ele vai querer pontuar muito. Então, linha de pontos do Embiid me parece uma boa. E assistências do Harden, tá, cara? O Harden não tem jogado tão bem os últimos jogos, mas ele tem sido um ótimo assistente. Ele tem uma linha de 10,1, o Embiid tem uma linha de 30,4 pontos. Eu acho que ambos conseguem romper suas linhas. Embiid rompe de pontos e Harden rompe de assistências, pelo menos
Na minha visão, pelo menos essa é a minha expectativa com base nas minhas análises para esse confronto, tá? Wolves contra Spurs, né, cara? 7º contra o 10º, Spurs garantido no play-in, assim como Minnesota. As duas equipes buscam agora só uma posição melhor no play-in, porque o Wolves não vai conseguir playoff direto e a mesma coisa o Spurs. Então, as duas equipes brigam aí para se manter no play-in, para trocar de posição. Cara, o Spurs vem de 3 vitórias seguidas, Minnesota vem de uma derrota, mas Minnesota joga em casa, isso faz muita diferença, tá? Spurs joga sem DeJounte Murray, Devin Vassell é dúvida, Lonnie Walker é dúvida, Romeo Langford é dúvida. Já Wolves tem Malik Beasley e Patrick Beverley listados como dúvida, Jaden McDaniels também. Cara, o fator casa para mim faz diferença. Eu acho que o ataque do Minnesota é um ataque bem difícil de separado e a defesa do Spurs não é tão boa assim para me fazer confiar que vai conseguir parar o ataque de Minnesota. Por isso que nesse jogo, vou no ataque do Wolves, acredito numa vitória de Minnesota. É um jogo interessante para apostar no handicap de pelo menos 7 pontos de diferença, por isso que eu vou nessa linha de menos 6,5. E placar para mim, apesar de eu acreditar que vai ser um jogo de uma pontuação bem alta, eu não acho que é um jogo para mais de 240 pontos, cara. Por isso que eu vou numa linha abaixo de 240,5, tá bom? Vamos partir aqui para Pelicans contra Blazers. Desculpa, não tem nem muito o que eu falar nesse jogo. Vitória do Pelicans para mim, placar acima de 222,5 pontos. Cara, o Blazers é um time horroroso nesse final de temporada, tá pagando 12,25 se o Blazers ganhar. Não que o Pelicans seja uma unanimidade, não é, mas é um time bem melhor que o Blazers e tá nessa briga aí para uma vaga mais alta no play-in. Por isso que, para mim, bate pronto, o Pelicans ganha hoje, tá? Indo aqui para o penúltimo jogo, Nuggets e Grizzlies, jogo muito bom no Colorado, jogo muito bom, né? Grizzlies vem de derrota, mas vem de uma sequência muito grande de vitórias, pegando o Denver, que vem de derrota para o Spurs, mas que busca aí o top 5 da conferência. Cara, é um jogo bem difícil, né? O Ja Morant tá listado como dúvida, talvez ele jogue hoje. Dillon Brooks entrou também como dúvida. Vamos ver como que vai ser pelo lado do Denver. A gente tem de desfalque importante, diferente, né, de Murray e Michael Porter. O Jeff Green, que ainda está listado como dúvida, talvez ele volte hoje. Cara, é um jogo muito duro, um jogo bem difícil de apostar, porque são duas equipes muito boas. Mas eu vou aqui de Nuggets, tá, cara? Eu vou acreditar no fator casa de Denver. Acho que isso vai fazer muita diferença nesse jogo. O garrafão do Denver, para mim, faz muita diferença, com Aaron Gordon e principalmente Nikola Jokic. Acho que isso vai ser um diferencial. O Highland, para mim, é um jogador que pode incomodar muito a defesa do Grizzlies. Por isso que eu acredito que na vitória do Nuggets. Vou no handicap menos 5,5, tá? Vou arriscar nesse handicap de pelo menos 6 pontos de diferença em vantagem para o Nuggets. Placar para mim, placar alto acima de 231,5. Tá? A gente for pegar aqui os últimos 10 jogos das duas equipes, né? Denver, 239 pontos nos últimos 10 jogos, em média, e Grizzlies, 231, cara. Então, me leva a crer que é um jogo de pelo menos 232 pontos. Por isso que eu vou nessa linha de 231,5. E no individual, duas oportunidades interessantes na minha visão. Tá? Primeiro, pontos e rebotes do Jokic. Tá? O Jokic tá jogando muito nessa reta final e pegando o garrafão do Grizzlies, que é um garrafão bom, mas não é o melhor garrafão defensivo da liga, pelo menos na minha visão. Acho que o Jokic consegue romper sua linha de pontos e sua linha de rebotes, só para vocês verem aqui. Jokic tem uma linha de 27 pontos e 13,7 rebotes. Ele vai ter que fazer um jogo muito bom, mas é o que o Jokic tem feito a temporada inteira. Por isso que eu vou em pontos e rebotes de Jokic e rebotes do Jaren Jackson Jr., cara. Ele tem uma linha de 5,8, uma linha bem baixa, que eu acho que ele consegue pelo menos uns 6, 7 rebotinhos no jogo de hoje. Por isso que eu vou nessas duas linhas desses dois jogadores. Pontos e rebotes do Jokic e rebotes do Jaren Jackson Jr., que eu gosto muito, inclusive. Acho que ele joga muito esse moleque. Indo pro último jogo da noite, Warriors contra Lakers. Cara, Lakers totalmente largado, né? Uma temporada pífia, horrorosa, não disputa mais nada. Pegando o Golden State, que quer ainda se manter no top 3 da conferência, talvez até pegar um top 2, né? Lakers vem de mais de 7 derrotas seguidas, Warriors vem de 2 vitórias. Cara, é um confronto muito desequilibrado para mim. Claramente o Warriors é favorito, mesmo jogando sem Curry, o time é muito melhor.
Por isso que eu acredito que não é vitória do Golden State. Placar para mim acima de 220,5. Acho que é um jogo bem movimentado. As duas equipes costumam ter em jogos de um placar alto. E no individual, para mim, pontos de Jordan Poole. Jordan Poole tem pontuado muito bem, né? Pegando a linha dele aqui para vocês. A linha do Poole é de 18,4 pontos. Pelo menos 23 pontos ele faz hoje contra o Lakers. Pelo menos na minha visão. Por isso que eu vou aqui nessa linha de pontos do Poole, vitória do Warriors, sem pensar muito, tá? Não tem como o Lakers ganhar esse jogo, pelo menos na minha visão, tá bom? E bom, galera, essas foram as minhas análises, esses são os meus palpites, tá, para a rodada de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, que é muito importante, se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe o conteúdo, que é muito importante mesmo você compartilhar, para que esse vídeo chegue sempre a mais e mais pessoas. E galera, no mais é isso, cara, obrigado mesmo você pela sua audiência, tamo junto, um grande abraço e, cara, a gente se vê no próximo vídeo, cara, abração e tchau, tchau, turma, tamo